chocolate derretido, o garçom tá jogando na minha mão. Esse é um dos passos do menu degustação desse restaurante chique em Miami, de um chefe colombiano. Agora ele tá jogando açúcar e café, um pozinho para dar a sensação de esfoliação. E ele manda a gente esfregar uma mão na outra, como se estivesse lavando as mãos, e depois a gente leva a mão até a boca. Tem quem não goste desse passo, desse prato do menu, mas eu adorei. O chocolate é delicioso e volta a gente à infância, relembra. Muito gostoso, foi demais. Agora sim, agora Estamos gravando. estamos gravando, estamos de volta. Depois de 1000 anos, estamos mais um. Você tem fome de quê? Você tem Depois fome de de quê? 20 anos sem gravar. Mas por que a gente não grava? Porque a gente trabalha, a gente tem família e a gente não vive dessa merda, então fica difícil. Não sou pago, a agenda fica difícil. Fica difícil, então vocês vão ouvir quando querem. Você tem fome de quê? Hoje é de quê? Então, a pauta hoje é cozinha de alegoria. Esse programa ele não tem pauta, ele aparece a pauta no dia. Eu acho interessante. Não, essa pauta já tá há muito tempo. É praticamente um react. Cozinha de alegoria. E da onde surgiu esse termo, né? A gente já tem, quer dizer, eu sempre reclamo muito, mas não é de hoje em que a gente tem uma cozinha que é feita só pra pessoa fazer um show. Já não é de hoje, né? Já tem muito tempo em que as pessoas resolvem fazer cozinha pra fazer show. Fazer cozinha de show, show off, ou como é que você chamaria? É uma cozinha que ela é performática, né? Isso, performática. Ela não tem a menor, como é que eu vou dizer, pretensão de te alimentar. Isso aí é para outro critério. Aqui Não. A ideia... Quer dizer, fala. Ela tem, não, essa cozinha, isso eu concordo com você, eu tava esperando você falar, tava aqui pensando. Ela é uma cozinha, é que ela não tem a ideia inicial do que seria a cozinha de nutrição. E até eu acho que a cozinha, como a gente já conversou, tem duas vertentes, né? Que é alimentar, que é nutrir, e que sim, eu acho que é de socializar. Eu acho que a cozinha, ela socializa muito, assim, não só para fora da sua casa, né, mas para dentro da sua casa. Você tem aquele momento, acho que você janta com a sua família, almoça, toma café, seja o que for. Sempre tem ou então os três, para quem pode e quem é feliz com isso. Agora, essa função nessa cozinha de alegoria, essa cozinha moderna, ela é capturada muito mais para o lado, né, capturada no sentido de fotografada, de visualizada, muito mais para o lado da socialização. Então, ela tem a ideia muito mais de entreter do que de alimentar. E aí a gente tem que pegar... a função principal, né, do que criaram os restaurantes, né? Aquela história lá que todo mundo que estuda gastronomia, não sei o que, fala, né, que o restaurante vem de restauré, que começaram a servir sopas para os funcionários, quer dizer, para os trabalhadores ali locais de rua, que é para os caras se alimentarem, não tinha para onde ir, não tinha como voltar para casa, então começaram a servir sopas ali, sopas restauradoras dentro ali da rua, né, que as pessoas passavam. Era um cunho muito barato, a ideia era somente para os trabalhadores, para poderem se alimentar e não precisar translocar muito para casa e poder voltar a trabalhar. Então daí criou-se o restaurante, né, com a comida de restauração. Então eu acho esse nome bonito porque, apesar de hoje restaurante ser uma coisa completamente mercantilizada, a ideia que ele surgiu é uma ideia interessante, que é você precisa restaurar aquela pessoa, mesmo que seja uma ideia extremamente, vamos botar aqui entre aspas, FDP, né? Porque os caras não estavam preocupados com a saúde dos caras. Os caras estavam preocupados em alimentar o trabalhador para ele ter que trabalhar, né? É quase que a mesma ideia do descanso no começo da Revolução Industrial, onde o cara realmente, o trabalhador, ele só tinha o tempo de restaurar a energia e voltar a trabalhar. Ele não tinha um pensamento de descanso, de socialização dele, nada. Era só, você vai, dorme tantas horas e volta pro trabalho, né? Sim. O pagamento era só para você poder restaurar
a energia para você voltar a trabalhar. E aí com isso, né, criou os descansos, as folgas, e viu-se que trabalhador descansado trabalha mais do que trabalhador, né, cansado. Hoje é meio óbvio, mas naquela época não era tão óbvio assim. Mas então a gente tem essa função do restaurante, que é restaurar. O negócio ficou bonito, né? A massa mais endinheirada gostou da ideia e começou a usar, porque a ideia de estalagem sempre existiu, né? Vamos lá. A ideia de estalagem, de assim, um local para você sentar e comer, ela sempre existiu, desde a Idade Média. Sim, mas eu acho que essa alegoria, não sei, eu tô te fazendo uma pergunta. Você não acha que essa alegoria, essa ideia de entreter, vem muito mais, até mesmo do próprio Escoffier, dessa galera que tinha que entreter uma realeza, que tinha que fazer com que uma realeza, com que pessoas, né, com que uma, como é que se diz? Uma casta superior, não sei como é que chama isso, fosse entretida na hora da alimentação, né? Se você pegasse na época do rei, o banquete do rei, ele tinha que ter entretenimento, tinha que ter... Sim. Não, eu concordo. Ter diversão. Surge dali, né? A ideia do, vamos dizer, da alta nobreza precisar ser entretida, ela sempre existiu, e os almoços e os jantares da nobreza sempre teve essa característica de entretenimento, né? Você tinha uma função de comida, óbvio, mas era uma comida muito mais a nível de pujança, mas você tinha uma função ali de entretenimento. Acho que nunca foi separado, pelo menos na alta nobreza, né? Na baixa, né? No baixo clero, no baixo clero, meu irmão, você comia porque tinha que comer, senão morria. Mas a partir do momento em que você tem a nobreza, a nobreza nunca, pelo menos assim, algum historiador aí que estiver ouvindo me corrija, mas eu não conheço na história uma nobreza dissociada do divertimento em termos de alimentação. Não tem. Toda reunião, todo banquete, eu não sei, toda vez que você lê um livro, toda vez que você vê um documentário, ou que você vê um filme que retrate qualquer coisa que te leve a falar de monarquia, de realeza, de seja do que for, aparecem os jantares, os almoços, assim, bastante, né, com bastante entretenimento, com bastante diversão. É sempre uma coisa para deixar as pessoas que estão ali mais entretidas, ou divertir essas pessoas, e obviamente com muita fartura, com muita... Mas havia uma diferença. Pelo menos ao meu ver, e eu acho que também no seu, havia uma diferença, que naquela época a gente ainda tinha a gente não tinha uma divisão, ou seja, a pessoa comia, se divertia, né? Mas tinha o ato de comer como sendo também ali dividido pelo ato do divertimento. Então, quando você vê um banquete clássico aí, digamos assim, né, das fotos de Roma, né, todo mundo ali, né, quase que numa orgia, mas existia também o ato de nutrir, mesmo que ele fosse, como é que é o nome do pecado? Gula. Mesmo que fosse com muita gula, mas existia em conjunto a alimentação. Sim, eu não sei, eu sempre faço o contraponto. Eu não sei até que ponto as pessoas que estavam ali também estavam preocupadas com o que é que elas estavam ingerindo, se era uma alimentação. Obviamente estavam famintos N situações. Eu acho que, de repente, tem uma galera que tá ali naquele banquete que não tá acostumada a comer aquilo ali, então, ele quer comer porque é fartura, tem a gula. Tem uma ideia que aí, realmente, só um historiador pode falar. Na época, por exemplo, vou dar um exemplo assim, é o Alexandre. Fazia muitos banquetes depois das conquistas dele, né? Ele sentava com os povos que ele tinha conquistado, ou não com os povos, né? Provavelmente com o alto clero ali daquele povo onde ele tinha conquistado aquele lugar, e ele tinha um banquete. Então, assim, esse banquete também servia para alimentar aquelas pessoas que estavam vindo de uma guerra, de uma batalha. Eu tinha essa ideia de você, como é que se diz? Se satisfazer depois de um momento de muita dificuldade. Mas então, eu acho que nesse momento ainda tinha a restauração. Tá entendendo? A ideia da restauração ainda existia, mesmo que fosse na base da gula, que a gente tem que fazer essa divisão. A nobreza, né, e hoje a alta sociedade sempre teve gula, sempre teve pujança, isso aí não vai acabar.
se você está fazendo essa dicotomia, essa diferença, você está partindo do princípio que, por exemplo, quando você vai no restaurante hoje, dependendo do restaurante, você não vai com fome, você não vai para restaurar, Sim. você não fala, pô, tô cheio de fome. Sim, eu não vou pra. É isso que eu tô. É esse ponto que eu quero chegar, porque a diferença que a gente tinha, que a gente tem hoje, é que você não necessariamente vai pro restaurante para se restaurar, para comer, e sim para ter um show performático aí. Acho que realmente teria que fazer uma divisão em muitas categorias de restaurantes e tal, mas eu ainda acho que realmente a ideia, e aí eu acho que a gente tem que entrar num assunto que é muito assim, a forma como a sociedade se organiza hoje, o momento que você tem de entretenimento se mistura com o momento que você tem de alimentação, de restauração. Então, se você naquele dia ou naquela hora tem a ideia de se divertir, você fala, eu vou aproveitar para me restaurar. Então eu vou a um restaurante. E aí eu procuro um restaurante que seja, como é que se diz? Que me traga satisfação suficiente para estar lá e que me traga diversão suficiente para eu estar lá, né? Que valha o que eu vou pagar. E aí eu acho que a gente começa a entrar em categorias, porque você vai ter um restaurante realmente que ele vai te entreter, mas ele não vai te dar esse show performático de repente até que a gente está falando. Ele vai até trazer ali uma sobremesa bonita, vai trazer um tratamento mais bonito e tal. Eu acho que esse restaurante, ele ainda restaura, né? Sim, você sim. fala, pô, tô com fome, vamos sair pra jantar, pô, mas vamos jantar num lugar legal? Beleza, né? Vamos. E aí a gente tem uma outra categoria que eu acho que é uma categoria que é pouco acessível à maioria da população, né? Que é realmente o que tem a ideia de entretenimento e que provavelmente você não vai pensando em se nutrir. Você vai para assistir um show e para provar, para degustar sabores que você nunca provou na sua vida e tal. E aí eu acho que é puro entretenimento. Isso eu concordo. Eu acho que é daí que a gente parte dessa nova classe de restaurante, que não é tão nova assim, né? Que tá ali com uma função única. Dane-se o que você vai comer. Essa crítica é muito direcionada, né? Eu tô falando assim, você atinge um nicho muito pequeno. Porque, por exemplo... Mas eu acho, só para te interromper, eu acho que parte desse nicho pequeno, que são os restaurantes performáticos, né? Essa ideia toda de performação, que a gente vai decaindo, ou seja, que as pessoas do lado dos restaurantes de restauração vão pegando essas ideias, né? Vão botar num termo instagramável, né? E vão passando ali, né? Vão querendo absorver essa cultura. Não, eles são então esses outros restaurantes, por ser os maiores, eles são influenciadores. Sim, né? E não é isso que eu tô falando, entendeu? Então, mas o cara, ele pode nunca ter pisado num restaurante desses, mas ele vai no fulano de tal que faz análogo, né? Mas eu não acho de maneira tão performática. Não, eu concordo, 100%. Eu acho e o que eu acho mais interessante é que esse restaurante, os influenciadores esses, como é que eu vou dizer? De 1% dos restaurantes aí, que estão nas listas de melhores do mundo, de guias Michelin com 3 estrelas e tal, eles vêm com uma ideia de que eles são... E detalhe, eles ganham esses prêmios, ganham essas estrelas, esses rankings, baseado numa ideia que eles estariam inovando. Ou seja, o restaurante que traz mais inovação, que traz mais novidades para a cozinha, ele geralmente é premiado com as melhores posições e com as estrelinhas lá que ele tiver que ter. E aí é que eu acho que tem um outro ponto a ser discutido, porque são várias camadas, né, dentro desse assunto. Que eles têm essa ideia de que essa inovação vem de que eles estão trazendo algo novo para a cozinha que vai influenciar nos outros restaurantes e no paladar de nós, do baixo clero, do réis mortais. E aí é que eu tô te falando, eu acho que eles influenciam muito mais na estética e na performance do que propriamente no que eles estão ali, porque eu trouxe uma alga nova, comestível, tal, que eu pesquisei, achei lá não sei aonde, e aí eu tô inovando, por isso que eu sou o número 1 do mundo, porque eu acho que hoje em dia a alimentação é feita com algas, a alimentação é feita, daqui a um tempo a gente vai ter que usar insetos, tal, pão duro, e esse tipo de coisa não chega, não desce. Não vai.
O que vai é o que ele realmente... Vai ser o talher que ele está usando, vai ser, de repente, uma técnica nova que ele desenvolveu de cocção. Um foguinho, para cozinhar. Foguinho que ele botou no meio do caminho. E aí, ou seja o que for, e aí ele vai influenciar. Mas a comida mesmo, que talvez ele fale, eu tô fazendo aqui, que nem eu vi outro dia no restaurante, aí não vou botar o nome, porque eu falo. Ele tá fazendo, como é que é o nome daquele churrasco grego, como é que é, só que vegano, né? Não sei como é que é vegano, vegetariano, não sei como é que chama, com como é que faz um churrasco vegetal, grego vegano? Vai botar um monte de abóbora. abóbora. Ali, e ele corta ali, quem quiser procurar aí, é o Noma, entendeu? Não, e aí ele acha que ele vai influenciar, e eu acho que não, entendeu? Eu acho que isso é... E aí eu discordo, porque eu acho que ninguém vai fazer aquela... Talvez uma técnica dele qualquer, mas a ideia de que a gente deveria ser mais vegano, que a gente deveria comer mais vegetais, ele acaba não influenciando. Isso é conversa fiada. E aí vira só show. É só o show. Você paga, você vai lá, ele vai fazer um show e ele vai dizer que aquele show faz parte do que da alga que ele tá vendendo, do crustáceo que ele achou não sei aonde. Mas as pessoas que vão ali também não vão pela inovação, obviamente. De novo, um dado dentro de outro dado, que é o seguinte, 1% do 1% que vai lá... A gente tá preocupado com alguma coisa. Nossa ex-presidente falou 1% do 1%, 30%, vai ficar igual ela. 1% do 1% que vai lá... De repente vai pela... Pela inovação, realmente. Pelo que ele realmente trouxe de novo, para ver o que é que ele tá trazendo. Isso aqui realmente é um negócio legal de comer. O resto, 99% do 1% que vai lá, vai pelo show, vai pelo Instagram, vai porque tá indo no restaurante número 1 do mundo. Não, eu concordo. Tem que também botar um parênteses aqui, que essa galera, principalmente o Noma da vida e os outros, os caras, eles criam uma proposta, né? Toda uma proposta para aquele cardápio, que às vezes o cara ficou 1 ano, 6 meses, 3 meses, 4 meses, depende da temporada. É interessante. E aí você lê, né? Você realmente existe uma proposta. Só que o problema aqui é o seguinte: a proposta é meio que tá para inglês ver, né? Ela existe, mas ninguém tá interessado nela. As pessoas estão interessadas realmente na performance que ela vai me causar dentro daquele momento. Não, e a quem que eu vou atingir com aquela performance? Um 1% do 1%. E esse 1% do 1% vai passar adiante, que a alga agora mas o essa negócio, é a nossa conversa. Que essa o restaurante do botequim não vai. Olha só, qual a porcentagem da população vai ter acesso a uma nova tal? Mas aqui a gente está fazendo porque a gente recebeu o incentivo do Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento lá da Dinamarca e tal, da Noruega. Pegamos um peixe, que eu já vi também, pegamos um peixe especial. Um peixe específico, uma alga que é rica em proteína e a gente está usando ela para fazer uma farinha que vai em cima do peixe. Eu falo, pô, legal. Qual a parcela da população que está sendo atingida por isso, para você, nesse seu sonho, que para mim, quase de megalomania, de achar que você vai realmente revolucionar a cozinha, né? Para você sair na capa de uma revista falando, né, os deuses da cozinha. E quanto que você vai trazer, quantas pessoas serão atingidas por aquilo ali e realmente vão modificar a sua alimentação através daquilo que você está propondo. Só criar um parênteses aqui pelo que você falou, eu vou jogar esse parênteses, mas a gente não discute isso não, que senão não vai sair daqui. Porque assim, a comida, ela é política, né? Fazer comida é fazer política. E se eu crio uma comida, uma proposta, que em tese, ela tem que ser, você quer mudar, né? Um paradigma da população, você quer ali mudar um pensamento de como comer, trazer uma nova proposta do que comer, não importa o que seja, e você está trazendo para o restaurante, você não está fazendo política, você não está fazendo chonga de bironga, porque... Eu acho que você pode até estar fazendo, mas a minha crítica continua sendo uma crítica... Não, mas como se o cara levantasse um cartaz assim, entendeu, no meio de Nova York e falasse assim, não comam, sei lá, carne, e ficar parado no meio do nada. A minha crítica continua sendo uma crítica da sociedade. Não, mas deixa eu continuar com esse raciocínio. Porque, rapidinho, assim, uma crítica da sociedade em que momento um restaurante em que todos os guardanapos do restaurante são passados e colocados à mesa ao lado de copo de cristal que tem o mínimo quantidade de chumbo do mundo, pão duro, que vai ser apresentado para
sei lá, 67 pessoas, sei lá, que vão lá por noite, ele trabalha 6 meses, sei lá, 10... 600 não, pessoas. Não vão 6 mil pessoas naquele restaurante. Vão 600 e olhe lá. Vão 600 e lá. Então, assim, e dessas 600, quais delas estão realmente interessadas em difundir a ideia que o restaurante... Mas é isso que eu tô falando. Imagina você, né? Você, digamos assim, uma pessoa muito famosa, Madonna. Ela para no meio de Nova York. Fale Madonna, não, cara. Madonna, vamos falar de Madonna. Meu Deus, fala de Madonna. Pô, mas assim, pega uma pessoa bem famosa, bota um cartaz no meio de Nova York. Eu tenho certeza que todo mundo vai ver. Eu tenho certeza. Independente do que ela tá falando, todo mundo vai ver. Só segura esse gancho. Agora, essas pessoas que vão nesse restaurante, que tem uma proposta tal, que não sei o que, é como se fosse alguém aleatório, perdido no meio do nada, que para e bota esse cartaz e ninguém vê. Ninguém vê, porque apesar de o cara ser, às vezes, muito endinheirado, e ele não faz o que eu tô querendo dizer, que ele não faz a política. Não, ele não tem nenhuma vontade de influenciar no que ele comeu ali, rapaz. Ele não faz a política. A única influência que ele vai fazer é da performance. E aí eu vou ficar mais afiado aí, vou ficar mais desafiador nessa história, que é o que geralmente, às vezes, eu faço um contraponto, geralmente, aqui, mas nesse ponto eu sou bem crítico. De falar assim, eu acho que esse restaurante não tem a menor capacidade de influenciar ninguém em termos de gastronomia. Eles são feitos para uma burguesia, para uma faixa muito pequena da população, que chega ali, come e sai de lá tirando uma foto no Instagram de algum treco lá que se mexe e ele fala, pô, que lindo, e ponto. Entendeu? Por mais que ele passe informação. Quem você conhece... Não sei, obviamente que se dar como exemplo é sempre uma idiotice. Mas quantas pessoas você poderia encontrar pelo meio da rua numa pesquisa que comeram as batatas em forma de pedra do restaurante lá na Espanha, lá, que eu até esqueci o nome. Você. Entendeu? Você. Sou eu. Entendeu? Até porque eu passei pela Espanha e não quis ir no porra do lugar. Eu não quis. Você tá entendendo? Então, assim, quem comeu... Assim, olha só, pra não dizer... Vou te falar, a azeitona, a tal da azeitona desconstruída do Ferran Adrià, eu acho que foi quem primeiro fez foi o Ferran Adrià, salvo me engano, lá no El Bulli, ele hoje é reproduzido por vários restaurantes espanhóis que fazem essa gastronomia aí, né, que mexe com uma gastronomia molecular e com essa gastronomia de alegoria. Eu posso dizer... Sabe onde é que tem uma dela? Num restaurante espanhol do... esqueci quem é o... Agora me falhou a memória. Depois até procura, a gente bota aí. Num restaurante que tem no meio do Disney Spring, certo? Que custa a bagatela de jantar lá de $300. Quem que está indo na Disney vai pagar $300 para jantar no restaurante e comer não, uma azeitona desconstruída, que é ela liquidificada e depois bota lá a HH e ela vira uma esfera de azeitona. Pô, meu irmão... Que isso? Vai mudar. Eu não tô dizendo nem que é ruim, porque a parada é boa, assim. Você prova pra quem gosta de azeitona, o negócio é bom. Você prova, pô, legal, diferente. Você come com pãozinho, pô, ela vem num bonsai, sei lá como é que é, e ela tem como se fossem as oliveirazinhas assim nas colherzinhas, assim, pô, negócio lindo. Coisa de cinema, como diria minha avó. Então, eu acho isso assim, quem essa troça tá influenciando? Não, agora, assim, o Noma, aí eu vou citar o Noma de novo, ele ainda vem com uma ideia de pesquisa, o Noma. O resto, não tem pesquisa nenhuma, o resto é só palhaçada. Aí eu sou obrigado a defender o Noma nesse aspecto, de que o aspecto, o René lá do Noma, ele ainda tem e aí, não é... René, você é uma pessoa muito legal, já estivemos juntos. Se um dia você ouviu falando isso, sabe que isso não é uma crítica direta à sua pessoa. Você é uma pessoa muito legal, mas não tá mudando porra nenhuma em lugar nenhum, é só ele ali. E eu acho que tem muito ego dele ali envolvido naquele negócio e fazer aquilo ali. Mas, cara, o resto, tirando ele, você pode pegar qualquer um, aquele outro lá de Nova York, lá, que, porra, passou até no Netflix, porra, uma panaceia pra abrir o restaurante, pé pão duro. Que o cara tá inovando ali, cara. O cara dessa uma conversa fiada de que ele foi como é que é? Que um cliente dele falou que o sonho dele era comer um cachorro quente, sei lá que cachorro quente. É a história de um cachorro quente lá. Ele foi lá na esquina, pegou um cachorro quente e botou lá pro cara.
Saiu do restaurante, foi lá na esquina, comprou o cachorro-quente e reconstruiu o cachorro-quente lá na cozinha dele. E aí ele serve cachorro-quente hoje em dia lá no restaurante de Nova York, lá, como é que é? Sei lá, não sei o que, Garden lá, eu não esqueci o nome daquela porra lá. O Eleven. E aí a pessoa come cachorro-quente. Aí você come um cachorro-quente chique no Eleven. Obviamente faz parte de uma série de outros pratos e tal, pra pão duro. Porque você precisa justificar, né? Você não vai lá pra comer um cachorro-quente, né? Existe toda uma justificativa. Mas aí eu queria entrar num detalhe. Vai lá. Que aí você tá falando de que aquela oliveira era bonita pra caraca, né? Né? E eu não discordo, porque assim, visualmente ela é bonita, sabe? Visualmente, a performance é bonita. Óbvio, o nosso senso estético é influenciado por eles. Sim, óbvio. Mas aí eu quero entrar numa distinção aqui, porque eu já vou falar sobre o Carlos Alberto Doria, né? Sobre o posto do Carlos Alberto Doria. Mas eu quero entrar numa distinção estética. Tinha esquecido, né? Eu salvei o post aqui. Eu salvei o post aqui. Do tal do não me passe na porta com menos de $400. Isso. Mas eu quero fazer uma distinção aqui pra gente entender que é o que é arte, né? O que é arte. Então, dentro de um conceito muito cru e resumido da minha pessoa ignorante, né, o que é arte? Pra gente entender, né? Meu Deus do céu. Arte tem que ser inútil. A arte ela não pode ter utilidade. Isso é importante a gente entender o conceito de utilidade, porque a arte por si só, ela não deve existir para ter uma função. Por exemplo, eu faço uma roda, né? Eu crio uma roda. Se ela tem uma função, a roda, para um carro, ela deixa de ser arte. Ela vira um produto, ela vira uma ferramenta, ela vira um utensílio. Então, assim, a arte, a principal ideia da arte é não ter função. Então, aí a gente entra na história. Fazer comida é arte ou não é arte? E aí a gente já discutiu muito isso, eu queria levar esse ponto porque eu acho interessante. Porque, assim, quando você faz... qual é a função da comida? É nutrir. Então, né? Então você tem uma função. A comida tem uma função. Assim como a roda tem uma função. Então eu não posso criar uma roda, né? Você tem um amigo aí que cria rodas aí, né? Cria não sei o quê. Mas as rodas não têm função, né? Então, quando a roda não tem função, ou a vaquinha lá, né? Que ele fez lá nos shoppings do Rio de Janeiro, não tem função nenhuma, é arte. A gente pode discutir o porquê. Não sei. Mas assim, mas isso é importante, pelo menos na minha cabeça, e isso vira uma tese de doutorado fácil, porque ninguém tem escrito isso, que é o seguinte, qual a função da comida é nutrir. Fim. Isso ninguém vai discutir. Olha só, olha só, é o seguinte, de volta que eu acho, eu acredito que o que acontece, talvez você tenha a ideia de alimentação como nutrição, que você é nutricionista. Beleza. Se eu comer 10 frutinhas da árvore, eu vou ter tantos gramas de tal nutriente, tantos gramas de tal. Isso é me alimentar. Eu acho que a partir do momento que você pega essas frutinhas, pega esse negócio, corta, bota no prato e tal, chama a sua família e senta ali, você quis algo a mais do que só alimentar. Sim, eu concordo. Porque senão eu pegaria um pote, colocaria a banana, a laranja, o pedaço de pão... faria tudo pílula e comeria. Não, botaria tudo junto, falaria assim, ó, daria pro meu filho, fala, come aí no seu quarto, é a sua alimentação desse horário. Sim. E não, a gente se reúne, concordo. Eu acho que a alimentação moderna, ela tem duas funções. Não, eu vou estratificar. Social, concordo. Não, concordo. Eu acho que tem uma função social e tem uma função de alimentação, mas eu quero chegar nesse ponto. Nutricional. Eu quero chegar nesse ponto. Porque, assim, a comida, sim, concordo, ela tem essa função dupla. A comida por si só, ela não é só alimento, quer dizer, nutricional, né? Ela não tem só a função de nutrir. Ela tem uma função social. Beleza. Mas aí eu quero partir desse princípio e falar o seguinte: se eu corto as framboesazinhas lá, né? Eu tô no campo cheio de framboesa, corto framboesa, distribuo pra minha família, faço um pereré pão duro. A framboesa tá ali numa função, além de social, mas também tá na função de nutrir. O problema que eu acho que existe a distinção aqui, que é do performático,
performático, em que a framboesa, ela não tá na função, ou a framboesa, ou o morango, ou a maçã, o que for, ela não tá na função ali de nutrir. Ela só tá na função performática, do social. Ela não tem a sua função, essas duas funções, tá entendendo? Ela só tem a função performática. Quer queira, quer não, tá entendendo? Por mais que você vai pra comer não, a azeitona do não sei o quê. Mas aí eu vou puxar um pouco na tua fala anterior, quando você fala de arte e tal, que eu também acho que a arte, por mais que você ache que a arte seja algo que não tem utilidade, senão a coisa se torna um utensílio, eu acho que isso é uma visão sobre a arte. Porque se você parar a pensar, porque aí você tem que entrar num conceito muito maior do que não só qual é a função da arte, que é um conceito, eu acho que é o conceito, como é que eu vou dizer, mais difícil, que ninguém respondeu até hoje, que é o que é arte, entendeu? Por isso porque que não tem nenhum filósofo, não tem a ninguém arte é nenhum inútil. pensador no mundo, cara, não tem nenhum pensador no mundo que tenha dito pra você o que é arte. O que é arte? Porque aí você vai partir de um princípio que também não chegou a uma conclusão total, porque você tem inúmeros filósofos discutindo, e seja lá o que for que você queira colocar, não só filósofos, mas pessoas da psicologia, da psicanálise, que trabalham com artes visuais, seja o que for aí, discutindo o que é o conceito de estética, o que é o belo. Então, assim, o que é o belo nunca foi. Você vai pegar o Kant e tem um livro sobre a estética. E não chega numa conclusão. Chega a lugar nenhum. Você não chega a lugar nenhum com aquele livro. Então, assim, é só pra você encher o saco mesmo, ficar puto com aquela você porra. chega que o belo é aquele que apraz. É que é o que é aprazível. Aí o negócio fica. O negócio desenrola. Você pega uns caras muito mais práticos do que um Kant, do que prático que eu digo, no sentido de forma, desculpa, mais uma vez, Kant, mas. Não, de tentar desenvolver o que ele tá falando, porque o Kant é foda. Que era um cara que. Os ingleses eles são muito mais diretos, didáticos. Então você vai pegar um inglês, um filósofo inglês, que também vai chegar a alguns conceitos de belo que vão te dizer o seguinte: é o que te faz feliz, é o que te faz. É o que é agradável aos seus olhos e tal, né? Essa é o que é o belo, é a função do que serve, do que não serve. Então, eu continuo achando assim, a gente discutir arte é discutir o que é o belo, o que é estética, e é um conceito muito aberto para a gente poder taxar, e aí, meu irmão, vai ficar essa discussão pro resto da vida. Se a alimentação, isso tudo para voltar na sua pergunta, se cozinha é arte, eu acho que dependendo do prazer que ela te traz, é arte. É arte no sentido do seguinte, o quanto que aquilo ali pode te trazer de felicidade, se você colocar a arte no sentido estético daquilo que traz felicidade. Então, isso, eu não vou nem entrar nisso, senão, se esse vídeo por acaso cai num nicho de pessoas ligadas à filosofia, meu irmão, isso aqui, meu irmão, eu nem sei. Nós somos dizimados da classe eu não sei nem se eu vou ganhar fã ou hater. Então, mas então... Vamos lá, para simplificar, para a gente voltar, para tentar simplificar o conceito que eu tô falando da comida, para sair do negócio de estética, de filosofia, seja o que for, o seguinte, eu continuo acreditando na ideia de que se você pega a arte como algo que traz felicidade, aí você vai olhar para um quadro do Monet, você vai olhar uma escultura do Rodin, seja o que for, e você vai falar, pô, isso é bonito, isso me traz felicidade. Por que é belo? Porque te traz felicidade, porque esteticamente tem uma simetria, seja o que for, e aí quando a gente traz esse conceito para alimentação, para comida, para mim continua a mesma coisa. Por que essa comida é arte? Que ela tem uma capacidade superior a outras coisas e a outros tipos de alimentação de trazer a você felicidade, conforto, a te fazer ter satisfação em estar naquele lugar, naquele momento. Então, de novo, eu acho que você pode ter satisfação no restaurante aí que faz a alegoria, como pode ter naquela galera que hoje em dia faz aí aqueles rios aí, aquelas coisas, aquelas comidas na roça, que eu fico muito mais vontade de comer aquela do que comer a da alegoria aí, do cara que faz, fumaça, espuma, seja o que for. Mas isso talvez esteja
incorporado na minha sociologia, de já ter comido nesses lugares e já ter satisfeito a minha curiosidade e falar, pô, isso aí não serve pra nada, isso é pura babaquice, por uma questão sociológica minha. Agora, eu não posso dizer que o cara que vai lá comer o ar de maçã verde esteja errado, embora eu ache uma puta babaquice ou até mesmo um puta caô, entendeu? É porque você não come ar, né? Mas assim, a partir desse princípio que eu gostei da sua reflexão, que eu concordo com ela, a gente vem ao post que virou toda essa confabulação, né, de cozinha de alegoria, que o Carlos Alberto Doria, ele criou um post chamado A Cozinha Anti-Alegórica do Tuju, e acompanha o desenvolvimento do Tuju desde o início, na Vila Madalena, e é preciso reconhecer que, além de mudar de endereço, deu um importante salto gastronômico, não em qualidade, que era boa, mas em projeto. Na nova casa em instalação luxuosa, 3 andares, em meio a uma adega muito refinada, o Tuju assume a feição definitiva de um restaurante gastronômico de tipo experimental, como poucos similares. Aí ele cita o Dom e o Mani. A gastronomia não é um território democrático, isso a gente tem que concordar. O que eu acho legal é uma pessoa, um sociólogo, né? Mas aí tá sentando na mesa. Sim, a gastronomia não é um território democrático. A gente já falou sobre isso, pô. Porque o cara, né? O 1% do 1% que vai ver alguma coisa de... isso não é democrático. Não. O que não importa, pois também não é necessária. E aqui a gente entra naquele ponto que eu falei da arte. Mas eu tenho umas... É complexo, porque assim, se a gente tá falando que a gastronomia não é necessária, a gente tá falando, né, que o pobre também não tem direito a comer direito. Não, mas eu acho que aquela gastronomia ali não é necessária. Eu concordo com ele. Então você tá falando que é aquela gastronomia que ele faz. Qual é a importância do Tuju na nossa sociedade? Nenhuma. Zero. Não, mas então você concorda que aqui ele tá falando da gastronomia do Tuju. Que aqui eu acho que ele tá falando da gastronomia geral. Ó. A gastronomia não é um território democrático. O que não importa, pois também não é necessário. Eu acho que ele tá falando geral. Mas enfim, vamos deixar aqui... se ele coloca no geral, eu discordo totalmente também. Porque eu falo, pô, é óbvio que ela é necessária. Sim, eu acho que, mais uma vez, que nem você acabou de citar, o pobre, ele tá sendo influenciado por esse tipo de cozinha de alegoria. A partir do momento que ele faz, sabe o quê? O concurso de petisco aí de boteco. Sim. Entendeu? Ele faz esse concurso e a estética dos bolinhos é toda uma estética dessa alta gastronomia. Sim. Se você for nesses restaurantes mais tal, eles vão ter pequenas porções, pequenas... 3 pratos e bolinhos. E aí ele faz um bolinho, que aí é o bolinho que dentro tem um sabor tal. Então ele também faz isso. Ele faz bolinho de feijoada. O bolinho na fumaça do não sei o que Sim, ele também tá defumando, ele também tá fazendo um monte de coisas que são da estética desses restaurantes, que vem da realeza, da riqueza, né? E não é do pobre. Não. Entendeu? Então ele também tá sendo influenciado. Então ele também tá buscando o seu lugar, né? O seu espaço. O seu espaço como melhores do mundo. Então, como ele não consegue frequentar os melhores restaurantes do mundo, né? Os 50 melhores restaurantes do mundo pela revista aí, que eu não vou falar o nome da água, até bebo água, né? E aí, que ele não tem acesso. Então o que ele faz? Vamos criar um concurso de boteco. E o boteco começa a pegar os pratos e tentar empratar e fazer coisas parecidas com esse. Você vai, obviamente, se você for de repente lá no seu José, não sei aonde, não vai estar. Agora, esses todos que estão concorrendo aos botecos do ano aí, de não sei o quê, você vai ver que a estética é parecida, no mínimo, com os restaurantes medianos que são aspirantes a essa alta gastronomia, como aqueles de São Paulo ali, Bar Dona Onça, tal, que tem uma estética muito parecida com... Tanto é que um dos restaurantes dela, que é o Dona Onça, ele e tem um outro, não é? Que tá entre os melhores do mundo aí. Não sei nem se é o Dona Onça, posso estar falando besteira. Mas tem um deles, da Janaína, que está entre os melhores do mundo. Ou seja, os restaurantes dela são influenciados por essa estética de melhores do mundo e esse lugar dela ali de fazer tipo boteco está influenciando outros botecos. E aí vamos
continuar aqui, concordo contigo. Continua. Então ele fala que a gastronomia não é um território democrático e que não visa e não importa, também não é necessário. Aqui a gente deixa aqui, fica esse interrogação de qual gastronomia que ele está falando. E aqui ele realmente concorda com ele. Ela visa o gozo, não a justiça social. Concordo e discordo, porque a gente falou, se a gente fala o gozo, a gente está falando unicamente para suprir uma questão materialista, né? Uma questão do prazer. Prazer, né? só tem prazer. Aí ele tá sendo, na filosofia, ele tá sendo, como é que se diz? Ele tá querendo o mínimo de dor e máximo de prazer e mínimo de dor, né? É Rousseau, entendeu? Ele tá eu não concordo muito. Ele tá no instinto do gato. E eu não concordo muito, porque se a gente define gastronomia, né, como sendo aquele ponto onde o alimento ele tem que dar prazer, mas também ele dá nutrição, ele nutre, e se eu coloco o fato que todo alimento tem que dar prazer, todo alimento dá prazer, senão a gente não comeria. Por mais que você coma um alimento, né, aquela população que gosta de comer alimento estragado, né, às vezes uma população que gosta de comer um alimento em que todo mundo olha e fala, né, aquela coisa horrorosa, mas aquilo dá prazer. Nem que seja um prazer social, mas dá. Então, assim, a comida dá prazer. Mas aí vamos continuar. De modo que se você não tiver uns $400 per capita, meu Deus do céu, para gastar, nem deve se aproximar do Tuju, num imóvel construído com apuro e detalhes impecáveis. Paulo, voltamos àquela conversa ao nosso ponto de que esses restaurantes são feitos para uma classe social distinta. E vai ter, e aí vai linkar com algo que ele falou no começo da descrição do restaurante, que ele fala sobre a adega impecável, algo assim parecido, que também é algo que também só se atinge uma classe social alta, porque o pobre não tá nem aí por qual é o vinho. Ele pode até ter uma ideia de comprar um vinho um pouco melhor e tal, de não ser aquele do garrafão, mas não tem a menor condição dele discutir, buquê do vinho, entendeu? Isso não existe. Então, assim, esse restaurante, mais uma vez, que nem ele falou, ele falou que é uma gastronomia de inovação, uma gastronomia experimental, né? Ou seja, que você experimenta novas técnicas e novos ingredientes para a cozinha. Cara, isso combina, isso vai de acordo com o que a gente vem falando desde o começo do vídeo, que esse tipo de gastronomia atinge 1% da população, entendeu? E desse 1% da população que vai lá, 99% não tá nem aí para a inovação que ele fez. E aí, foi mal te interromper, o post é grande, ele continua. Mas uma coisa que eu acho aqui curiosa é o seguinte, o nome do post é Cozinha Anti-Alegórica. Não, e ele tá falando de uma cozinha totalmente alegórica. Completamente alegórica. Então, assim, qual o sentido que você faz de um post? E aí ele continua em outro post, né? Feliz da vida lá comendo lá, tal, quase gozando, comendo. Mas o curioso é que você tá falando, você tem um cara, tá? Que ele tá ali numa função de cozinha anti-alegórica, beleza? E que ele tá fazendo alegoria. Porque ele é totalmente. Se você pegar, eu já na época, assim, o Tuju, ele não é um restaurante novo. Já tá há um tempo aí. Eu fui no Tuju muito tempo atrás, quando ele não era esse Tuju que ele tá falando. Não mesmo. Aí ele termina assim, a gastronomia alegórica não tem mais lugar depois de tanto ensaio de maturidade. Cada chefe tem que dizer a que veio. Não que foi mais longe no meio do mato. Cara, essa frase realmente é uma construção isso aí é demoníaco. Isso aí ele tava com muito vinho, muitas drogas. Esse tipo de coisa eu já nem discuto. Cara, olha só, e pra mim a ênfase da conversa toda é que esses restaurantes não são para o proletariado, entendeu? É pra uma burguesia aí. E obviamente, e é o que eu tô te falando, ele atende essa ideia de exclusividade que que a sociedade tem, que essa sociedade burguesa, né? Pra não ficar um vídeo muito, né? Então, assim, pra ter um palavreado um pouco menos, né? Um pouco mais agradável aos liberais, né? É uma cozinha que atende certos interesses que não tem nada a ver com a população que não tem grana, velho. Então, assim,
falar que, obviamente, não tem nada de democrático, né, nessa cozinha, não tem nada de pesquisa, de inovação, isso é conversa fiada, para meu entender. Deve ter, repito, como tudo na vida, se alguém pergunta para você assim, numa múltipla escolha, fala assim, essa é errada, né? Geralmente você fala assim, você está estudando para concurso, se tiver numa múltipla escolha escrito todo, você não marca essa, porque sempre tem uma exceção. Então, sempre tem um que vai falar, não, mas o fulano pesquisa, o fulano achou uma formiga comestível que tem mais proteína que, porra, não sei o quê. Meu irmão, quem que vai comer essa formiga? Sabe? Assim, isso pra mim continua sendo um show. Em determinados momentos pode ser um show interessante. Em outros momentos, provavelmente, na maioria das vezes, é um show de horrores. Mas continua sendo um show. Porque assim, o que tá se propondo? É show. O que tá se propondo é o seguinte: eu não estou fazendo show, tá entendendo? Tá se fazendo show, mas ao mesmo tempo fala, não, peraí, eu não estou fazendo show. A minha cozinha não é alegórica. Eu tô te falando, eu acho, a única coisa que eu sempre faço advogado do diabo nessa... Pô, já falei de Madonna, já falei de diabo. Ih, rapaz, essa porra desse vídeo. Aí, olha só, a única coisa, vou beber até meu água. A única coisa que eu posso falar e que eu faço aí, de novo, um contraponto nesse negócio é o seguinte: por que eu vou medir com a minha régua qual é o restaurante que é bom e qual que é ruim? É a minha régua. Aí eu tô sendo caga-regra, né? De falar assim, pô, meu irmão, eu acho que esse restaurante é bom, esse restaurante é ruim e tal. Por isso, eu posso estar tendo as minhas explicações, a minha opinião. Mas eu acho que a gente precisa ter uma ideia de que esse restaurante é feito para dar um show. E aí, eu acho que isso vem muito de uma ideia carioca, que a gente já conversou sobre algumas vezes, aí tem muito a ver com o Rio de Janeiro, eu não sei outros lugares, posso falar, acho que a gente já falou disso. O carioca, ele nunca gostou de sair para comer comida de boteco, como é hoje em dia. O carioca, quando ele queria sair para se divertir, ele queria ir no restaurante italiano, ele queria ir no restaurante francês. Ele não queria ir no restaurante, fizesse feijoada. E hoje em dia vai. Sim. Entendeu? Mas antigamente, se você fosse os restaurantes mais chiques que tinham, né, os mais caros, eram os restaurantes de gastronomia italiana e de gastronomia francesa, né? Eu me lembro que ali na Tijuca, sempre falo desse restaurante, ali na Tijuca tinha um restaurante que ficava ali na rua, que eu conheci, nem sei o nome daquela rua, mas era conhecido como Rua do Rio, que era uma rua que eles botavam as luzinhas assim nas árvores, e ali tinha um restaurante, esqueci o nome daquele restaurante. Aquele restaurante era chiquérrimo, assim, na Tijuca. E as pessoas iam ali pra comer comida italiana, pra comer macarrão. Pô, eu lembro dessa rua. Era um restaurante, esqueci o nome desse restaurante, entendeu? E deve estar lá até hoje. Então, assim, e o outro que o pessoal ia era um restaurante francês, cara, que eu esqueci o nome, o pessoal ia muito também, entendeu? Então, assim, era um restaurante que quando você queria comemorar o aniversário da sua mãe, da sua avó e tal, vamos lá nesse restaurante italiano. Quem tinha grana ia nele. Quem não tinha grana, quando tinha uma data festiva, ia no La Mole, entendeu? Então, assim... La Mole sempre foi... no La Mole comia o berço do... parmegiana. Mas então, assim... Isso são coisas que eu continuo achando que a gente faz, mas, assim, eu acredito que esses restaurantes, de novo, atendem uma classe da sociedade muito específica. São restaurantes caríssimos e que, no fundo, estão ali para suprir o ego dos chefes que estão ali, entendeu? E o ego das pessoas que estão indo ali para serem atendidos daquela forma, como se fosse uma realeza. Porque eu não vejo, até hoje, eu não vejo por que você ter um guardanapo que seja passado a ferro para ele poder estar lisinho a ponto de, não machucar a sua boca, pé pão duro. Eu acho que se o guardanapo estiver lavado e colocado em cima da mesa, a mesa estiver limpa, para mim já tá bom. Se a cozinha for limpa, o cara fizer a cozinha, para mim já tá bom. Mas não, o cara vai colocar um copo de cristal, uma porra de um talher de prata, de ouro. E aí, isso começa a fazer com que a experiência daquele lugar seja uma experiência para você se sentir superior a qualquer outra pessoa que esteja comendo em qualquer outro lugar naquele momento. E eu acho isso, hoje em dia, no alto da minha idade, na minha velhice, pura babaquice. Pura babaquice. Não estou dizendo que o caldo de carne feito no Eleven não seja bom. Talvez o cara que faça o caldo de carne lá do Eleven faça um caldo maravilhoso. Realmente, com uma redução. Ele bota lá os ossinhos dele lá passar, depois ele fica não sei quantos dias lá reduzindo, botou as especiarias, tal. O problema é a forma
como você transmite esse caldo, né? É a Justamente. forma como você vai pegar esse caldo e vai te crítica é servir. essa. De novo, é a minha crítica. Vai ter alguém que vai falar, pô, eu acho isso, pô, vai ter gente que vai defender e vai falar assim, pô, cara, isso aí é você não entender o que é a inovação da cultura, que a cultura ela sempre vem de uma forma mais elitista, realmente, porque é onde você tem grana para poder investir em cultura, porque você pegar a galera que não tem grana, não tem dinheiro para investir em cultura, então sempre vem de uma ideia elitista, a cultura, a arte, ela sempre tem uma ideia elitista, né? Eu discordo e tal desse pensamento, mas provavelmente vão defender esse ponto de vista dessa forma, falar, pô, cara, como é que você vai fazer um cara pintar um quadro ou fazer uma obra de arte sem grana, sem investimento? Então ele vai ter que ter grana, ele vai ter que ter apreciadores, ele vai ter que ter pessoas que possam investir em obra de arte e tal. E aí, meu irmão, eu sei que eu tenho um monte de amigo que trabalha com isso e tal, mas para mim a maioria dessa história de arte é pura balela, é pura ou evasão de divisa ou lavagem de dinheiro. Mas aí é outra discussão. Não acho que esses restaurantes estejam inovando em nada. Estão simplesmente... E aí a minha crítica pode ficar muito direta e pessoal ligada pelas coisas que eu vi dentro dessas cozinhas. Eu trabalhei em restaurantes de gastronomia de alegoria e que foram... Também restaurante foi o número 1 do mundo nessa cozinha de alegoria. Foi o número 1 do mundo, não uma vez, 2 vezes, outro que foi 2, 3 vezes também. E posso dizer o seguinte, quem vai nesse restaurante, as pessoas que frequentam esse restaurante, estão pouco se lixando pro que é feito naquela cozinha, em relação à inovação, a não sei o quê. Mas o que essas pessoas, naquele momento, estavam buscando no restaurante? Não era nada. Mostrar a inovação para a sociedade. Era só para poder parar a Ferrari ali na porta e dizer que comprou um vinho de 15 mil euros. Mas dizer que ele está apreciando aquele vinho de 15 mil euros, isso é pura balela. Porque não tá. Posso te garantir que essa pessoa, como é que se diz, não tem nenhuma bagagem ou histórico de apreciador ou desenvolvedor de arte. Muito pelo contrário. É só futilidade. É só futilidade. Então, o que eu vi nesse restaurante era isso. Eram pessoas que iam lá pelo hype, pelo tipo assim, é o melhor do mundo, então eu vou lá porque ele é caro. Fiquem, porra, lá na puta que pariu da Espanha lá, meu irmão. Porra, e aí, meu irmão, é difícil chegar lá. A galera que ia lá era isso. Era a galera que tinha muita grana. Então, assim, e eu nunca vi ninguém ali discutindo inovação. E nem dentro da cozinha. A cozinha também... Cara, de novo, é muito difícil falar disso porque eu tive contato com pessoas maravilhosas nessa cozinha, são pessoas que realmente se dedicam ao trabalho delas, que realmente estão ali fazendo até arte, acredito que estão ali fazendo arte, mas que acabam se perdendo nessa ideia de que eles são, como é que se diz, inovadores, são artistas. De novo, a gente volta a falar, cara, tô falando de uma coisa muito específica que eu penso sobre isso, que é o ego do cozinheiro, do chefe de cozinha. Eu acho que hoje em dia, voltamos a um outro assunto, que é uma ego trip, uma viagem egocêntrica dos chefes de cozinha, que eu acho que eles acham que estão transformando o paladar das pessoas. E, na verdade, eles não estão transformando o paladar de ninguém. Eles estão imprimindo o que eles têm de ideia de ser um bom paladar na gastronomia deles, e as pessoas que vão ali não são autorizadas a discordar do que ele está falando. Vou dar um exemplo para a gente finalizar essa história. Vamos lá. A farofa de formiga do melhor amigo da gastronomia. Melhor amigo da gastronomia brasileira, não é? Ai de você se você criticar. E eu não vou criticar aqui a farofa por si. Cara, mas ai de você criticar. Farofa, entendeu o que eu tô falando? Essa farofa é a maior mentira do mundo. Essa farofa não existe. Cara, na verdade, o que acontece? Essa farofa, o que eu tenho de ideia, quem começou com isso foi o outro, o que também era o francês, que eu não vou nem te falar. O tal francês que veio pra cá e que ele fazia uma farofa que era uma farofa famosa lá da Amazônia, lá com a bunda lá da formiga, certo? Uhum. E aí o melhor amigo da gastronomia começou a fazer uma ideia de que ele também usava a formiga. E aí ele conta uma história de que ele foi um dia lá na Amazônia, no meio de uma tribo, e aí ele provou uma formiga. E a formiga tinha gosto de capim-limão. Aí,
E aí o que ele fez? Ele, naquele lugar não tinha capim-limão. Quando ele voltou naquele lugar um tempo depois, ele levou capim-limão para aquela galera. Tava ali os índios, os indígenas, né? E aí o pessoal provou o capim-limão e falou, tem gosto de formiga. E aí ele fez essa dicotomia na cozinha, fez essa entrelace da Me sentir gosto de formiga. Me sentir gosto de formiga. E aí ele contou essa história e aí ele pegou essa formiga e botou numa sobremesa dele, que é um pedaço de abacaxi que vai com uma formiga em cima, entendeu? Eu não sei nem quantas vezes eu provei isso, entendeu? Número. Cara, aí no final ele pintou a formiga de dourado lá e tudo, entendeu? No final essa formiga vinha com a tinta dourada em cima, a formiga vinha dourada, entendeu? Com ouro. Sim, mas assim, aí de você se você criticar isso, entendeu? Não, se você falar que aquilo é uma merda, você não tá autorizado. Não tá autorizado, mas isso aí, a gente vai ter que entrar na história do Bourdieu. Sim. E só quem é do campo tá autorizado a discordar do cara que tá produzindo o negócio. Porque se eu não sou daquele campo, se eu não sou daquele meio, eu não sou autorizado. Então, realmente, se você olhar, quando vai um chefe de cozinha comer no restaurante de outro chefe de cozinha, o chefe daquela cozinha fica meio estressado. Uhum. Até mesmo mais do que se fosse um crítico de gastronomia. Porque o crítico de gastronomia ainda pode meter pau também e falar, isso aí é babaquice. Agora, um chefe de cozinha que vai comer na cozinha de outro chefe e critica ele fica meio mordido, entendeu? Então, assim, só os seus pares estariam autorizados a discordar de você. Mas aí a gente sai, essa ideia, ela é, como é que se diz? Aprisionada numa ideia de que só um chefe muito bom, tão bom quanto eu, poderia me criticar. Sim. E aí você tem uma revista. Pra criticar o Alex Atala, só o Alex Atala. Não, tem 3 deuses na cozinha. Alex Atala, David Chang e o René, que saíram na Time, não foram? Uhum. Então só esses 3 têm o direito de criticar a gastronomia de um dos 3, né? Que aí é lindo, então, porque você faz a merda que você quiser e... Claro, você faz o que você quiser e ninguém pode criticar porque você não saiu na Time, entendeu? Então assim, isso é puro protecionismo de campo. É óbvio, a minha ideia, cara, eu podia falar horas sobre isso. A minha ideia, o que eu penso sobre essa gastronomia é isso. São pessoas que fazem comida para 1% da população e dizem que aquela comida é muito boa. Aquele 1% que vai lá não entende nada de gastronomia porque eles não cozinham. Maioria, estou te falando, 1% desse 1% que vai lá deve saber alguma coisa de cozinha, entendeu? Com certeza. Deve realmente entrar na cozinha para cozinhar alguma coisa. Deve ser um entusiasta da gastronomia, entendeu? O resto vai ali só para provar e porque é ponto turístico da cidade, né? Se você vai a São Paulo, eu vou te dar um exemplo. Você vai a São Paulo, você tem um amigo que está viajando pro... Eu tô aqui, né, no Canadá. Eu tenho um amigo que está viajando pro Brasil, fala que vai a São Paulo, não eu, mas eu supostamente fala, pô, cara, sabe qual é um restaurante para você provar uns negócios diferentes? Vai lá no restaurante do melhor amigo da gastronomia. Com certeza. Tá entendendo? E aí esse cara que vai lá não entende nada de gastronomia, mas ele vai. Não. E aí essas pessoas, esses chefes, ficam fazendo comida para pessoas que não tem como criticar aquela cozinha dele. Isso não é dizer que eu sou a única pessoa autorizada a criticar, não. Tem muitas. Tanto é que tem briga entre eles. Eles mesmos não se entendem quem é melhor do mundo aí, pô. Que não falta discussão aí entre esses chefes badalados que não se falam porque discutem quem é que tá na lista, quem é que não tá na lista. Então, continuo achando que essa galera faz gastronomia pra eles mesmos, entendeu? Eles provam e falam, pô, tá gostoso pra caralho, eu sou foda pra cacete. O que o Bourdieu também discorda na teoria do conceito de distância do objeto social, entendeu? Se você... A pior pessoa que pode te elogiar é você mesmo, né? Sim. Né? Você não tem como. Por isso que eu tô falando. Os caras fazem... mais ridículo no mundo do que falar eu sou foda. Porra. Sim, e é por isso que eu tô falando. Os caras criam um conceito de que só o Alex Atala pra criticar o próprio Alex Atala. Ou alguém análogo. Só que a gente entra nessa teoria da distanciamento social, em que o Alex Atala, pra criticar o Alex Atala, não é a melhor pessoa. Tem que ter distanciamento social pra ser crítica, pra ter um peso de crítica. Mas é óbvio que existe. Mas aí é que tá o distanciamento social, é só um outro par, né? Que vai falar, pô, a comida desse cara é do cacete. Então, pô, a comida dele é uma merda. Já falei, pratos completos, é muito difícil você provar e achar do cacete. Eu provo certas coisas nesse restaurante que eu falo, porra, foi uma técnica muito bem utilizada. Eu sempre dou o exemplo do caldo, né? Você chega num restaurante desse, seja de quem for desses caras que fazem essas cozinhas de alegoria, e aí você prova, vem assim, ó, vai vir aí um pato com
consomê de pato, sei lá, ou de porco. Você prova aquele consomê de porco, tá uma delícia. Porque o cara realmente teve tempo para ficar horas na cozinha desenvolvendo aquele caldo lá e fazendo aquele caldo. Sim. Talvez o pato esteja uma merda, a carne esteja uma merda, mas o caldo vai estar bom. Cara, né? Pra gente finalizar esse assunto, mas eu queria dar um outro exemplo aqui, nada a ver, com relação a esse negócio de importar esses conceitos, né? Hoje em dia não usa mais farinha de rosca, né? É só panko, né? É só farinha... Sim. Só farinha panko, você não tem... Dificilmente você vai ver algo empanado em farinha de rosca. E aí, cara, outro dia eu tava comendo num restaurantezinho regional, muito bom aqui do Rio, que faz comida paraense e tal, os caras estavam fazendo pata de caranguejo, aí, porra, serviam onde? Na porra da farinha panko. Eu falei, caraca, meu, que desgraça, porque assim, não faz sentido, e eu acho que nem agrega valor. Mas por quê? Porque a farinha panko tá na moda, né? Eu tô falando de um negócio assim, bem basilar, ou seja, a gente tá falando de um restaurante bem regional, lá embaixo da cadeia, que pegou de um outro melhor, né? E algum idiota começou a usar farinha panko por alguma outra razão, e aí depois, quando você vê, tá a gastronomia do Brasil inteiro usando farinha panko. Eu posso estar enganado. A farinha panko era muito presente na cozinha asiática, né? Sim. E aí, o que eu me lembro é o seguinte: há um tempo atrás, teve uma explosão de restaurantes asiáticos no mundo. Sim, a gastronomia asiática começou a se difundir de forma, assim, louca. E eu acho isso interessantíssimo, porque ela é muito boa. Eu adoro. Então, assim, você vai num restaurante japonês ou coreano e tal, eles têm aquele, eu não sei nem o nome, koksiashi, não sei como é que chama aí, depois de ver aí, que é o nosso, é o deles, bife à milanesa, que eles fazem com porco. Bate o porco lá, frita, empanado na panko, certo? Bota aquele molhinho teriyaki deles lá, o próprio shoyu e tal. Beleza. Você vai no restaurante que a gente está acostumado brasileiro, né, um tempo atrás, você vai comer um milanesa, ele vai estar empanado com o quê? Deveria estar empanado na farinha de rosca. Né? Você pede um filé à milanesa, um bife à milanesa, farinha de rosca. Hoje em dia, dificilmente vai vir na farinha de rosca. É tudo provavelmente panko. 99% vai vir na farinha panko. É tudo panko. E aí que tá, panko. Cara, certas coisas não convém, né? Eu acho que bife milanesa tem que ser... É uma assimilação, né? Os caras começam a assimilar coisas, porque o que acontece? Você começa a ter uma ideia de que aquela farinha traz a única crocância especial. Ela tem uma crocância diferente, óbvio que tem. Sim. Entendeu? E aí você começa a assimilar de que a única crocância boa é aquela. É aquela. Aí que mora o perigo, aí que mora o problema. Entendeu? Porque aí você não pode fazer mais com nada. Não, aí qualquer coisa que você não faz... Não, e detalhe, ela traz essa ideia... Alguns produtos trazem a ideia de coisa boa, de ser melhor. É o tal do raio gourmetizador. Então, se você faz assim, não, eu faço milanesa na panko aqui, aí a pessoa fala, porra. Entendeu? Não é farinha de rosca, não. É panko. Então, assim, é panko. Aí o cara aumentou o valor do produto dele. Agora, tem outro raio gourmetizador que o cara também pode usar, que hoje em dia é muito usado. Eu acho que é o raio gourmetizador mais interessante de todos. Esse é o modo tradicional de fazer. Também. A parada, olha só, a parada ficou tão assim, louca, que anacrônica. O tradicional fica mais caro. Aí o cara chega e fala, o meu é tradicional. Aí, é verdade. Fica mais caro. É verdade. Se o cara falar pra você assim, eu vou fazer aqui um sorvete da maneira tradicional, do jeito que era feito lá pela vovó, fica caro. É verdade. Tanto é que aquela marca lá do sorvete aí tomou um processo porque eles falaram que a marca veio do avô dele, Pepe era caô, entendeu? Sim. Mas o que eles queriam com aquilo ali? Trazer a ideia de tradição, de coisa feita. Tradição, né? Entendeu? Então, assim, hoje em dia eu não vejo por que você é o mesmo que as laranjas, era do sítio do vovô. Justamente, esse aí mesmo. Tinha o sorvete e tinha o suco, que também vinha que tem um nome, né, bem, né? Pô, olha que nome bom, né? O suco é bem. Não, você não entendeu. O suco é bem. Eu tô falando que o suco é bem. Entendeu? É bem... Então, assim, é bem mal feito. Então, assim, eu acho que tem essa coisa. E aí a gente fica sempre perdido nessa ideia de que você precisa imitar o cara que tá lá fazendo um troço do cacete e tal, mas e você não consegue entender que talvez a nossa
tradição de fazer, de certa forma, seja muito melhor do que aquela que o cara esteja fazendo. Só que o cara simplesmente foi titulado por um cara que faz melhor, né? Eu duvido que a feijoada da tua tia não seja melhor do que a feijoada do melhor amigo da gastronomia, entendeu? Com certeza. E por aí vai, entendeu? De novo, eu raramente... Olha que eu já comi em restaurante pra cá. De novo, tô me dando como exemplo, que é uma puta babaquice. Eu raramente comi um prato num restaurante desse que eu falei, pô, esse prato é sensacional. Que eu não tirasse simplesmente partículas desse prato e falasse, pô, isso aqui foi bem feito, isso aqui é legal. Tinha uma... Então, eu já te falei, tem uma coisa lá e eu cito, porque eu trabalhei lá e tal, posso falar, o Celê de Can Roca, ele tinha vários pratos. O que mais me chamou a atenção no Celê de Can Roca foi uma técnica de cocção, de cozinhar, uma forma de cozinhar e de fazer um purê de casca de laranja, casca de tangerina e casca de limão. Até hoje, sim. Sensacional. E eu posso te falar, não é nada de outro mundo e não é nada que te traga algo que a sua avó não faria com muito açúcar e muita água, entendeu? É só você cozinhar aquele treco várias vezes numa água cheia de açúcar, depois bater no liquidificador e, obviamente, depois passar, de repente, numa Thermomix, em algo que faça, para quem não conhece, um liquidificador que seja mais apurado para fazer um purê um pouco mais, fininho. Não sei como é que chama, mais fininho, aveludado, seja que for fininho. E aí fica sensacional. Mas nada mais é do que a casca do treco cozido em água com açúcar várias vezes até tirar aquele amargor e se tornar só um troço doce com um sabor apurado que você pega assim, um pontinho dele tem um sabor absurdo de laranja, de tangerina. E olha que eu nem gosto de tangerina. Então, assim, é isso. Esses restaurantes, de novo, são feitos para... eu acho que eles são o circo da realeza. De hoje. De hoje, óbvio. Eu não vejo o menor sentido. Cara, olha aqui, ó, assim, eu não vejo o menor sentido em você pagar, e né, a gente já viu várias vezes, e você pagar, sei lá, $1.000, $2.000 para jantar num lugar onde o cara vai ficar... Cara, se um dia eu ouvir isso, eu vou ficar de pau em mim. É pra jantar num lugar onde o cara vai ficar jogando fumaça pro alto, quebrando o troço, fazendo palhaçada na sua frente, fazendo purê de banana dentro da banana, entendeu? Eu não vejo muito sentido nisso. Nem a textura daquela metralha. Agora, cada um na sua. Eu acho que se você tá afim de ir lá, curtir, ver o cara pegar e jogar um monte de teco em cima da mesa, depois você, né? Mas eu acho... Para tentar encerrar esse assunto, eu acho que tem situações que você até vai, para você ver até onde vai aquela loucura do que o cara tá tentando inovar ali. Agora, tem outras que eu já acho que não faz o menor sentido mesmo, porque eu acho que já parte do ridículo, que nem a gente já viu. É o cara que pega e bota chocolate na nossa mão e você tem que comer o chocolate com a mão. Isso assim, sabe? Isso aconteceu aí, né? Isso aconteceu, não. E aí todo mundo começou a copiar essa porra. Eu falei, caralho, meu. Ninguém pra falar que é ridículo, porra, ficar... O cara fazer um negócio de chocolate na minha mão e eu lamber. Ou então, a coisa mais ridícula de todas é o cara trazer o troço pra eu fazer na minha mesa. Eu fico puto com essa porra. Entendeu? Eu jamais participaria de um negócio. Não, a gente vai nesse restaurante porque o cara traz os ingredientes e você faz o seu prato. Fala assim, porra, eu tô vindo aqui. Eu tô pagando pra você fazer, aí você fala que o legal é eu fazer, eu faço na minha casa, porra. Eu faço em casa, porra. Fazer o que aqui? Entendeu? Então, eu detesto isso, detesto essa coisa de... Mas é o que fazer. Você falou, o resgate é o tradicional, né? Pô, não, aqui você vai fazer o seu bagulho, porra. Vamos terminar com esse assunto. Eu vou no... Como é que é? Eu vou no... E aí eu vou fazer propaganda, né? Como é que é o nome? Daqueles lugares aí que vai... Eu esqueci o nome. Que tem no Grajaú, tinha uns lugares lá, o Planalto do Chopp. O cara bota uma picanha lá e você mesmo vira a tua picanha na chapa lá, fica todo esfumaçado lá, entendeu? E eu já fico puto com aquilo, porra. Já falo, porra, eu mesmo tenho que virar minha picanha, eu mesmo fazer minha picanha. Então assim, imagina eu pagar... Que não é barato, $400 pra eu fazer a minha picanha. Porra, meu. Porra, vai se ferrar. Entendeu? É sensacional. Eu acho que esses caras são... Eu acho que eles são, na verdade, pessoas inteligentíssimas que conseguiram vender muito caro algo que é barato, entendeu? E, obviamente, o que é caro nessa história toda deles aí, nessa conversa toda deles aí, primeiro, que eles querem fazer tudo com tudo que é de melhor.
Então, por exemplo, se o cara vai fazer lá um camarão, ele vai usar a tal do camarão vermelho, a gamba roja, e aí é um troço caríssimo. Ele vai usar caviar, ele vai usar um monte de troço que é muito caro. Ele vai usar foie gras, vai usar essas coisas todas, fazer um monte de palhaçada com esses negócios. E aí ele vai fazer espumas, que são baratas. Eu acho que as pessoas não sabem que HH, esses troços, é baratíssimo pra você fazer uma espuma, entendeu? É merda. O que fica caro é o ingrediente que você bota dentro da espuma, seja lá qual for a espuma que você esteja fazendo. E, obviamente, o serviço deles, porque realmente, se você quer que o seu guardanapo seja passado à mão por alguém antes do seu jantar, vai ter que pagar. Que o seu copo seja inspecionado com luvinha, tirando todas as impurezas e tal, você vai ter que pagar por isso. E esse serviço é muito caro. Você vai ter que ter uma pessoa trabalhando por hora ali, e não é uma só, são várias. Eu continuo achando loucura você ter uma pessoa que passa a toalha de mesa na mesa, entendeu? Assim, não existe. Que você vá a um restaurante que se caiu um molho de tomate na sua camisa, você vai até um quarto lá, ele te dá uma camisa branca lá de botão, tem os tamanhos lá para você utilizar durante o jantar. Ele lava a sua camisa durante o jantar e te devolve no final do jantar. Existe restaurante que faz isso. E aí ele ganha 3 estrelas Michelin porque ele tem esse tipo de serviço, que é um serviço. Porque a primeira estrela é sempre pela comida e tal, a segunda já é pela harmonização e tal, e a terceira é pela experiência, que engloba a comida, a interação entre tudo que tem ali na gastronomia e a forma que ele te entrega aquilo ali, que é quase que um serviço de hotelaria. E com isso a gente termina falando que cozinha de alegoria existe, mas não existe. Existe. Não, o encerramento é sempre o mesmo. Eu acho que se te faz feliz ir lá, pagar $400, que nem disse o Dória, para você comer um troço que o cara fez uma técnica lá especial, pão duro, seja feliz. A minha crítica é que eu acho que isso não é inovação. Eu não acho que isso traz nenhuma inovação social. Se eu poderia fazer uma crítica, é essa. Eu acho que essa ideia de que tem uma inovação social nessa gastronomia é mentira. Fechando entendeu? Por aqui, concordo. Entendeu? Agora, concordo que eu acho que você pode falar melhor do que eu, que a alimentação ela é sim uma parte social, ela é uma arte. Eu acho que toda vez que alguém faz um bolo para mim, que eu adoro, eu olho aquilo como uma obra de arte. Eu falo, pô, né? Então, como é que da Mazé. Abacaxi da Mazé. Falando em abacaxi da Mazé, cara, não consigo encerrar essa live. Cara, abacaxi da Mazé tem que ver qual é a época, que eu não vou deixar, eu não posso ficar sem um abacaxi da Mazé esse ano. Não, pra você abacaxi, eu quero abóbora, porque eu gosto de doce de abóbora. Ó, eu preciso finalizar essa live. Abacaxi da Mazé fica para outras. Então, queridinhos, é isso. Um abraço. Não compactuamos se você quiser pagar $400 para comer, seja feliz. Porém, não saia de lá falando que você inovou, porque não é inovação. Não é inovação. Você foi lá satisfazer o seu ego. Isso, exatamente. Você foi lá só para encher o teu ego. Encher na bolinha lá e você vai ficar com o ego bem grande aqui em cima. E instagramar e falar assim, porra, eu tenho dinheiro para pagar 400 conto. Justamente. É isso. Fomos. Se você, guerreiro, ficou até o final dessa live, meu Deus do céu, dá os parabéns, dá o joinha aí. Parabéns. Que, ó, você entrou pro nosso grupo seleto de amigos. tchauzinho a todos. Abraço. Valeu.